A menina sem nome está no túmulo mais visitado no Dia dos Finados. Oi, gente, meu nome é Vanessa Mariano e antes de começar essa história, eu quero dizer que, primeiramente, estou gravando ele pela segunda vez, porque tentei usar ele junto com um arzinho que eu tenho aqui, mas ele ficou fazendo barulho e o vídeo não ficou bom. Agora eu estou com o meu ventilador desse lado, porque está um calor, então os meus cabelos vão ficar voando um pouquinho e eu espero que o vento não atrapalhe aí o áudio desse vídeo. E, gente, ó, primeiro de tudo, curte o vídeo, já curte já, e deixa eu contar pra vocês. Estou com uma nova meta e preciso muito da ajuda de todos vocês. E essa meta, assim, muito ousada, tá, gente? Que é de chegarmos à marca de 10 mil inscritos até o dia 31 de dezembro. Isso mesmo, 31 de dezembro, que já tá batendo aí na porta, tá? Então, por favor, verifica aí no botão vermelho se você já é inscrito. Se você não for, se inscreva. Compartilhe com os amigos para eles virem aqui conhecer o canal, que eles vão gostar, para eles se inscreverem também. E é isso, bora pra nossa história impressionante de hoje. A menina sem nome foi como ficou conhecida uma menina encontrada morta na manhã do dia 23 de junho de 1970 na Praia do Pina, zona sul do Recife. Ela foi encontrada pelo vendedor Arlindo José da Silva, conhecido como Galego. A menina estava com o seu rosto afundado assim na areia e com as suas mãos amarradas para trás. No seu pescoço tinha uma corda que estava enrolada 3 vezes e ela vestia um biquíni azul claro que visivelmente não era do tamanho dela, ele era muito grande, o que fez aí a investigação posteriormente achar que aquele biquíni foi colocado nela só para que ela não ficasse ali nua na praia. Na época, gente, era comum que as pessoas mexessem nos corpos, não tinha assim hoje esse conhecimento que a gente tem, que a gente sabe que a gente não pode mexer na cena do crime, por hipótese alguma, mas como ela estava naquela posição, normalmente quando se encontrava corpos nas ruas, não sei se era muito comum, mas eu li que as pessoas sempre cobriam com um lenço branco. Então, ela foi tirada da posição que ela estava, colocada de barriga para cima e coberta com um lençol branco. Então, quando a perícia chegou, a cena do crime já havia sido mexida e ela estava dessa forma. Junto ao corpo, eles encontraram chinelos, lenço, um cinto e uma camisa rasgada. O caso teve repercussão em todo o estado na época, mobilizando as forças policiais a realizar uma caçada ao assassino. O ofício de remoção de corpos número 891 de 1970, assinado pelo delegado Josenaldo Galvão, diz que na manhã do dia 23 de junho foi encontrada na Praia do Pina uma vítima de identidade desconhecida, que era do sexo feminino, que aparentava ter entre 8 e 10 anos de idade, tinha cabelos castanhos e os cabelos eram alisados. Na ocasião, foram registradas assim, imagens de tudo. Eles fotografaram tudo que podia em busca de vestígios que pudessem estar aí ajudando a resolver o caso. E no laudo do ML foram colocadas 8 fotos da vítima. As imagens dão rosto à menina sem nome. Os detalhes das marcas no pescoço, na face, também são mostradas nessas fotos. Segundo o documento, às 2 horas do dia 23 de junho de 1970, foi realizada a necropsia na sede do Instituto Médico Legal. O laudo ajuda a esclarecer parte do mistério que envolve a menina. A perita Maria Tereza Moreira de Paiva, que foi aí quem assinou o laudo da necropsia, disse que foram encontradas 3 lesões superficiais na face e no tórax da menina, que segundo ela foi feito para atemorizar a vítima. Não eram então ferimentos que a levariam à morte. Ela também colocou no laudo que no estômago da menina ainda havia alimentos que não foram digeridos, tinha feijão e farinha de mandioca, o que indica aí que ela havia se alimentado pouco tempo antes de ter sido atacada. No laudo, a perícia esclareceu a causa da morte, que foi pura asfixia por meio misto de constrição incompleta do laço no pescoço e aspiração de grãos de areia. A morte ocorreu entre 8 e 9 da noite do dia anterior ao dia que ela foi encontrada. A vítima não apresentava lesões de defesa, o que demonstra que ela foi amarrada antes de ser morta. Também foi constatado que houve um lapso de tempo de sobrevida entre a constrição feita no pescoço lá com a corda até a morte de fato, o que possibilitou a remoção do corpo
corpo do local onde ele começou a sofrer o ataque, né, para o local aonde foi encontrado, e lá sim, de fato, é que ela chegou ao óbito quando foi feito essa pressão, né, do rosto dela contra a areia. Mas então iniciou em um outro lugar com a corda, removeu o corpo para lá, para a praia, e terminou com, né, colocando ela com a cabeça na areia. O laudo também comprovou, inclusive com fotos, de que a menina não havia sido abusada intimamente. Seu corpo ficou cerca de 11 dias no ML. Durante esse tempo, os investigadores tentaram resolver o mistério mais intrigante, que era aí a identidade da vítima. Mas apesar de ampla divulgação e repercussão do caso, ninguém apareceu aí na delegacia, nem para reportar o sumiço de uma menina, e nem alguém que reconhecesse a menina durante aí todo o período que ela ficou no IML. Devido a isso, um diretor de um internato pediu autorização para realizar o enterro. Então, com a autorização da Secretaria de Segurança Pública, a menina foi enterrada como indigente em 3 de julho de 1970 no cemitério de Santo Amaro, acompanhada aí por uma procissão que se comoveram com o seu trágico fim, e foi aí que a vítima ficou conhecida como a menina sem nome. Gente, o vendedor Arlindo, que foi quem aí encontrou ela na praia, chegou a ser preso como suspeito de ter cometido o crime. Isso porque a polícia encontrou 2 dias depois na casa dele uma calça suja de sangue. Porém, o Arlindo foi solto menos de uma semana depois do crime, quando os policiais prenderam um mecânico chamado Geraldo Magno de Oliveira, de apenas 22 anos, que confessou o assassinato da menina. Em seu depoimento, Geraldo conta que sempre via a menina perambular sozinha pela Praia do Pina e que ofereceu 5 cruzeiros para que ela passasse a noite com ele, e ela aceitou. O assassinato, segundo o mecânico, ocorreu porque ela teria chamado ele de vigarista e de velhaco, porque ele não entregou o dinheiro para ela como tinha sido combinado. O mecânico disse estar arrependido de ter cometido o crime e falou que preferia morrer a ficar conhecido como um assassino de crianças. Ele ficou preso em prisão preventiva e meses depois ocorreu o seu julgamento, porém ninguém queria fazer a defesa do Geraldo, então foi chamado às pressas o advogado Eurípides Tavares de Melo Filho para fazer a defesa do monstro do Pina, que foi aí como Geraldo ficou sendo chamado pela imprensa. Segundo o advogado Eurípides, Geraldo estava com as mãos e os pés estourados, com as costas toda machucada, e que para ele o Geraldo era inocente, que ele só tinha confessado porque ele sofreu essas agressões. Durante a audiência com o então juiz Nildo Neri dos Santos, Geraldo negou a autoria do crime e deu depoimentos contraditórios, alegando inclusive ter sido vítima de coação e tortura por parte dos policiais. Já o juiz Nildo Neri chegou a afirmar que não tinha dúvidas de ter sido Geraldo Magno o verdadeiro assassino da menina sem nome. Um júri popular então condenou o Geraldo a 19 anos de prisão. Geraldo, gente, ele se declarava inocente, porém, quando ele foi preso, pouco tempo depois, ele foi na prisão na ilha de Itamaracá, na região metropolitana do Recife. Então ele não teve aí nem oportunidade de recorrer da decisão, de tentar provar a sua inocência. E com isso ficaram aí 2 grandes lacunas no caso. Uma, que é o fato do réu julgado se dizer inocente e que só confessou porque ele foi torturado e que queria provar sua inocência, mas infelizmente foi morto. Então fica aí a incerteza se realmente foi ele que cometeu o crime. E a outra lacuna é a identidade da menina, que continua sem nome. E esse caso, gente, poderia acabar por aqui, como tantos outros casos de pessoas que são enterradas como indigentes. Isso acontece muito mais do que a gente possa imaginar, por isso que você tá com o tal do documento, não que a gente quer que aconteça, mas como a mãe fala, vai com RG. Anda com RG, porque ó, é complicado. Então muitas pessoas são enterradas como indigente, isso é algo comum, mas essa história, ela é impressionante. Por isso que ela tá aqui no quadro. Então essa menina, gente, passou a ser considerada uma santa pelos moradores da região e depois por
todo o Brasil. Não se sabe ao certo quando nem como, mas os moradores locais começaram a fazer pedidos no túmulo da menina, e esses pedidos costumavam se realizar, e você podia pedir assim desde bens materiais até por pessoas doentes, e eles eram atendidos, pedidos eles eram realizados. Então essa lenda foi crescendo, e à medida que a lenda da menina sem nome foi se espalhando, seu túmulo se tornou um dos mais visitados do país, com pessoas vindo de todos os cantos do Brasil para colocar no seu túmulo doces, flores, brinquedos, perfumes, placas com a data que ocorreu os milagres que eles receberam através da intercessão dela, cartas de agradecimento pelas preces ouvidas. E o espaço de pôr velas, gente, sempre está quente. Ou seja, não é somente no dia dos finados que ela recebe visita. Ela recebe visita o ano todo, e as pessoas vão lá para fazer pedidos, para que ela interceda por eles e para deixar presentes para ela, para homenageá-la, enfim. A lenda diz que por sua inocência, por ser uma criança pura, Jesus colocou ela em um bom lugar e concede graças através da sua intercessão para aqueles que estão desamparados e aflitos. A história está enraizada na cultura de Pernambuco. O caso deixou de ser um fato jornalístico e se tornou lenda a partir da história dos milagres. Mas apesar aí de muita gente dizer que teve os seus pedidos e graças alcançadas através da intercessão da menina sem nome, a Santa Popular não é reconhecida pela Igreja Católica. A Arquidiocese de Olinda e Recife informou em nota que nunca foi aberto qualquer processo para beatificar a criança, e disse que para isso seria necessário aí conhecer a identidade do candidato a ser declarado bem-aventurado ou santo, o que não é o caso, porque ela é a menina sem nome, ela não tem identificação. Então, não se pode abrir um processo na Igreja Católica. Funciona mais ou menos assim. Eu acho que você abre um processo, tem que juntar provas e relatos de que os milagres realmente ocorreram, e aí pode ou não ocorrer a beatificação daquela pessoa e ela se tornar uma santa. Mas como ela não tem identidade, não dá para fazer isso, mas as pessoas continuam aí acreditando que ela intercede por eles. Utilizando inteligência artificial, fez uma imagem de como ela seria agora, que estaria aí com mais de 60 anos. Muitos casos antigos estão sendo resolvidos, principalmente nos Estados Unidos, por meio do DNA. E se fosse feita uma exumação do corpo, seria sim possível coletar DNA, mas aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos um banco de DNA para que pudesse aí fazer a comparação com o DNA dela. Então, assim, até daria para ter o DNA dela, o que eu acho que já deveriam fazer e deixar guardado, porque se aparecer alguém, você compara, né? Nos Estados Unidos, gente, muitos casos estão sendo resolvidos assim, coletam o DNA e comparam com bancos de dados de laboratórios que fazem exames de DNA. Aqui no Brasil, eu vi na entrevista que é possível fazer a coletagem do DNA dela, mas que não teria com quem comparar. Então, eu acredito que não tenha um lugar assim onde tenha um banco de dados, e também não sei se daria para estar convocando aí as pessoas da época, não sei, alguém que possa considerar parente, enfim. Mas sim dá para retirar o material de DNA, e se houvesse com quem comparar, com certeza iríamos descobrir a identificação aí da menina sem nome. Estou postando esse vídeo em 2 de novembro de 2023, dia dos finados, então com certeza seu túmulo receberá muitas visitas, flores, velas, presentes, e a menina, apesar de ser sem nome, é muito amada e tida aí como santa por muitos religiosos. Então é isso, gente, essa foi a nossa história impressionante de hoje. Um beijo, tchau!